Bom dia a todos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui nessa manhã, não somente hoje, mas sempre. Para a leitura dessa manhã, gostaria de convidar aos irmãos que abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus os abençoe. Bom dia, igreja. Ficou um pouco alto, né? Eu vou falar mais baixo ou eu vou falar mais alto? Os meninos estão olhando lá atrás para a gente. Tudo bem com vocês? Estamos na graça? Glória a Deus porque você está aqui hoje. Glória a Deus porque você escolheu fazer parte do povo de Deus. Foi você que escolheu ou foi Deus que nos escolheu? É interessante isso. Graças a Deus que também não está aquela chuvarada toda que passamos aí ao longo desses primeiros dias do ano de 2022. Eu acho que nem os especialistas estavam contando com tanta chuva, não é? Aqui no nosso estado. Mas, por falar em chuvas, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje nós vamos falar sobre transformados pela renovação da mente. Mudança. Mudanças que ocorrem na vida do cristão. E tem que ocorrer, porque se não ocorrer, tem alguma coisa errada. Mas, eu não sei se vocês têm percebido quantas mudanças no clima em torno do nosso planeta, não só aqui no nosso estado de Minas Gerais, não só no nosso Brasil, mas em todo o planeta, tem ocorrido mudanças significativas em relação ao clima. Eu não sei se vocês prestam atenção nisso. Se não prestam, deveriam prestar, porque influencia, por exemplo, diretamente a agricultura. E a agricultura é que traz o alimento para dentro das nossas casas. E se dá problema na agricultura, você vai ter problema. Não vai ter alguns alimentos em suas casas. Vamos ver alguns exemplos dessas mudanças climáticas. Essa foto, ela mostra uma cidade lá no Alasca. Alasca é um estado que faz parte dos Estados Unidos. E grande parte do estado do Alasca fica numa região que é chamada de Círculo Ártico, que é uma região extremamente severa, com temperaturas baixíssimas. No último inverno, lá em Anchorage, em um determinado dia, que os especialistas esperavam por volta de 50 graus negativos, menos 50 graus, o inverno lá é extremamente rigoroso, muito, muito, muito frio. Quem gosta de frio vai lá para o Alasca. Bateu a temperatura de 20 graus positivos
nesse período em que eles estavam esperando 50 graus abaixo de zero, nessa cidade, e em várias outras cidades também no Alasca, esse foi o recorde que aconteceu, 20 graus positivos. Os especialistas não sabem o que aconteceu. Porque justamente no inverno, no momento em que era para ter muito frio, a cidade estava batendo 20 graus. Para a gente, 20 graus aqui, ok, positivo, muito bom, né? Fresquinho. Mas no Alasca, 20 graus no inverno, que mudança no clima. No Brasil, tivemos aí, no final do ano de 2021 e no começo desse ano, chuvas intensas, principalmente na região norte, na região nordeste, parte do sudeste. Muitas chuvas. É o que eles chamam de zona de convergência, né? Lugares que eles não estavam esperando tanta chuva, para o nordeste, para o norte. No começo do ano, sempre temos chuvas, é normal, é natural, mas eles não estavam esperando tanta chuva. E mais, na região sul do país, no nosso país, onde que nos alimenta, que traz soja, que traz vários outros alimentos para as nossas mesas, tem uma seca terrível. Eu coloquei aqui um mapa, não sei se vocês conseguem ver direitinho. Isso aqui foi do dia 21 até o dia 31 de dezembro, em relação às chuvas. No norte e no nordeste, e parte do sudeste, muita chuva. Onde está roxinho aqui no mapa, é úmido excepcional, quer dizer, é chuva demais. Muita chuva, muito além do que eles estavam esperando. Na região sul, seca excepcional, seca extrema. Estão vendo aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte do Mato Grosso. São regiões agrícolas que produzem muito alimento para nós e passam por uma seca extrema. O solo está todo quebradiço, não tem chuvas. Eu estava vendo uma reportagem, alguns lugares chegam água somente em caminhões-pipa, água potável. E também para o gado. O gado está magrinho, muito judiado, e o gado às vezes nem espera o caminhão-pipa jogar água lá no coxo, nos potes, não sei como chama lá, mas para que ele possa beber a água, ele vai bebendo água daquelas gotículas que vão saindo assim do caminhão-pipa, de tão judiado que está o gado. E mais, os especialistas dizem que provavelmente chuva em larga escala somente a partir de março. Nós estamos no dia 16 de janeiro de 2022. Vejam que mudanças no clima. Vejam quantas mudanças no clima. Nosso irmão Cláudio fez leitura para nós de Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. E se nós falamos de mudanças no clima, eu queria que nós pudéssemos hoje pensar também na mudança espiritual, na mudança da nossa mente, de renovação da nossa mente hoje pela manhã. Eu não vou ler novamente, que ele fez uma ótima leitura para a gente, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Mas por que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos pelas misericórdias de Deus? Nós temos que pensar, irmãos, que a palavra de Deus, ela não foi escrita como nós temos hoje, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ela foi feita um texto.
E não havia divisões de capítulos, versículos. Isso é para nossa ajuda. E é por isso que você consegue chegar rapidinho lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, porque foi dividida assim. Mas isso de muito pouco tempo para cá. Na época, era um texto. E esse texto fazia parte de um contexto do capítulo 11, que fala justamente sobre as misericórdias de Deus, no capítulo 11. Misericórdias de Deus para conosco. Os gentios convertidos, o Kleber estava falando sobre Cornélio, que ele era um gentio. E você também é um gentio, porque você não fazia parte da família de Deus, daquele povo que primeiro Deus separou para ele, o povo de Israel. Mas aí, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, hoje nós fazemos parte desse povo. Então Paulo nos estimula a nos apresentarmos inteiramente a Deus, a fim de continuarmos vivendo para Ele e com Ele. Apresentar o corpo quer dizer que nós temos que permanecer na bondade de Deus, vivendo com Ele, adorando e servindo, que é o que diz o texto. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso vai encaixar com o capítulo 11, versículo 22, que diz assim, sobre a bondade de Deus: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Não somente a bondade, mas também a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Se você ler esse capítulo 11, esse trecho da Bíblia, de Romanos, você vai entender o que eu estou falando. Faz parte desse contexto. E essa misericórdia de Deus, existe a bondade e a severidade. A severidade para aqueles que caíram, o povo de Deus. O Israel, aquele primeiro povo que Deus tinha separado, que Deus tinha cuidado, que Deus tinha levado para a terra prometida. Jesus veio para eles, mas eles caíram e perderam o privilégio. Por isso que nós hoje temos o privilégio também de sermos chamados de família de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, porque hoje nós fazemos parte desse povo de Deus. E ele continua falando: mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneces, doutra sorte, também tu serás cortado. Ele faz uma analogia sobre ser colocado na oliveira ou não, ser implantado na oliveira ou não. Então nós podemos perder esse privilégio, se nós não continuarmos sob a bondade de Deus, se nós não apresentarmos o nosso corpo e vivermos plenamente diante de Deus. Nós podemos perder esse privilégio. Tomem cuidado, irmãos. Diante disso, como apresentar a Deus um culto lógico e racional? Paulo nos mostra como devemos apresentar o nosso ser a Deus, servindo a Ele, adorando a Ele em espírito e em verdade, através de um culto agradável, lógico, um culto com raciocínio, um culto seguindo a razão, sobriedade, equilíbrio, inteligência, devoção. Quando você vem para a igreja, irmãos, esqueça de tudo mais. Porque aqui você vai apresentar o seu corpo diante de Deus e você vai prestar culto a Deus. E o culto tem que ser dessa forma, agradável, lógico, com raciocínio. Como que eu vou poder raciocinar que eu estou cultuando a Deus de forma equilibrada, de forma sóbria, se eu estou teclando o meu celular?
Como eu vou prestar culto a Deus de forma sóbria, inteligente, equilibrada, se eu estou pensando na conta que vai vencer amanhã, e eu não tenho condições de pagar, e eu não tenho dinheiro para pagar, o que eu vou fazer? Eu tenho que me virar. Será que eu esqueci a panela no fogo lá em casa? Não sei. Será que eu tranquei a porta lá de casa? Não sei. E você se perde. E você não cultua a Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa. Muito mais do que nós estarmos aqui, reunidos como família de Deus, como povo de Deus, cultuando a Deus, e é essa forma que nós devemos cultuar a Deus, de forma equilibrada, de forma inteligente, uma devoção mesmo. Esse culto tem que ser oferta cotidiana na nossa vida a Deus. Esse culto não deve parar aqui, nesses momentos em que nós reunimos com a Irmandade. O nosso culto, apresentarmos a Deus, contarmos com a bondade de Deus, tem que ser o tempo todo. Ou será que quando nós saímos por aquela porta, esquecemos tudo que nós falamos aqui na igreja? O que é muito bom é quando nós falamos aqui, mas lá no mundo eu esqueço. Lá no mundo é diferente. É mais ou menos. O que você faz quando o seu chefe lá na empresa não está de olho no que você faz? Você continua produzindo? Ou você fica no celular, mandando mensagens, vendo alguns vídeos? Quando o seu professor não está na sala, você continua fazendo os exercícios, estudando e queimando a sua pestana? Ou não? Quando você está longe da sua esposa, como é que é o seu agir? Quando você está longe do seu marido, como é que é o seu agir? Porque nós temos que apresentar culto a Deus cotidianamente, todos os dias da nossa vida. Apresentarmos a Ele, porque nós precisamos contar com a bondade de Deus, porque a linha que divide a bondade e a severidade de Deus é muito tênue, é muito fininha. Às vezes nós podemos contar com a bondade de Deus, e às vezes nós vamos contar com a severidade de Deus, e perdemos privilégios. Então, quando nós apresentamos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não é somente aqui nos domingos, irmãos. E tem que ficar muito claro isso na nossa vida, porque o nosso culto racional é o tempo todo. Cristão é 100%, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se eu sair daqui e viro as costas para o que a palavra de Deus diz, como que eu vou poder contar com a bondade de Deus? Como que eu vou prestar culto racional a Deus? Não tem como. Cristão, no duro, de verdade, é o tempo todo. 24 horas por dia. O que quer dizer exatamente? Não vos conformeis com esse século. Ou seja, não sede conformados com este mundo. Ao longo do capítulo 11 de Romanos, Paulo demonstra como Deus nos salvou com misericórdia, a fim de agora vivermos inteiramente para Ele, sendo o seu povo. No versículo 2 do capítulo 12, Paulo afirma uma vez salvos por Deus, não devemos ser conformados com o padrão de vida pecaminoso e incrédulo deste mundo. Quando ele diz que nós não podemos conformar com esse mundo secular. E é interessante, irmãos, o seguinte, que quando Jesus,
lá no capítulo 17 de João, ele estava orando para Deus. Ele não falou assim: olha, paizinho, eu queria que o senhor tirasse esse povo meu, que é propriedade minha, exclusiva, e jogasse para fora desse mundo e colocasse numa redoma, colocasse numa bolsa, e para que eles não tivessem contato com o pecado, para que eles não tivessem pecado com o mundo. Jesus não falou isso. Ele falou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Foi isso que Jesus falou. Porque o lugar do cristão, muito mais do que aqui, que nós estamos cultuando um culto lógico, raciocínio, com raciocínio, com a inteligência, com a adoração, e que é necessário para nós. Muito mais que isso, lá no mundo, é o seu lugar. Porque se você é luz, e se eu sou luz, a luz se reflete lá na escuridão, lá no mundo. É o seu agir, é o seu culto racional, é você apresentar a Deus, é contar com a bondade de Deus e a misericórdia de Deus lá no mundo. Porque quando nós estamos aqui, meu pai tinha uma brincadeira que ele fazia, e eu custei para entender isso. Meu pai era muito brincalhão, algumas pessoas aqui chegaram a conhecer o seu João Martins, mas é o João Martins pai, não é meu filho, não. Ele falava assim: ô João, aonde você reconhece melhor o seu pai? No meio dos homens ou no meio dos burros? E eu: uai, pai, que isso? Vou falar que meu pai é burro? E eu: no meio dos homens. Ele falou assim: uai, mas se você vai reconhecer o seu pai no meio dos homens, ele tinha que ser diferente. Então seu pai é burro. Mas se ele estiver no meio dos burros, se olhar para o seu pai, você vai identificar ele rapidinho, porque é o único homem que está no meio dos burros. Papai brincava muito. E é assim, o cristão tem que identificar lá no mundo, porque lá está as trevas. E a nossa luz tem que brilhar lá nas trevas. Vocês estão vendo, irmãos, como que a igreja tem sido preocupada em dizer que nós precisamos servir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer algo. As irmãzinhas que tiveram aqui na frente, junto com o Mauro e a Aniele, que a gente já conhece muito bem eles, precisam fazer algo. Foi isso que o Bal falou. O pastor Baltazar. Bal para os íntimos, não é bom? Mas nós estamos na intimidade aqui do corpo de Cristo. Ele falou que elas precisam utilizar do que elas têm de melhor para a igreja. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Colocar a mão na massa. Sermos diferentes, tanto aqui, mas também lá no mundo. Precisamos contar com a simpatia das pessoas, mas nós precisamos fazer diferença na vida dessas pessoas. Então nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar sobre essa vida e com isso nos transformarmos. Nós não podemos viver de acordo com o que o mundo vive. Se nós estivermos vivendo de acordo com o mundo, nós provavelmente vamos contar com a severidade de Deus. Ter uma mente renovada é ter uma mente espiritual e não uma mente carnal. Infelizmente, muitos crentes têm ainda uma mente carnal, mesmo frequentando a igreja. Nós não devemos nos assustar, nos espantar disso, porque na época dos apóstolos também acontecia isso. Mas nós não podemos conformar com essa ideia. Mas o que seria uma mente carnal? Os textos que nós vamos ler a seguir vão nos dar uma ideia sobre o que é mente carnal.
Eu coloquei aí para que vocês possam acompanhar comigo. Colossenses capítulo 2, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Os irmãos lá em Colossos, tinham alguns judeus que, mesmo convertendo para o Evangelho, eles ainda continuavam com algumas ideias do passado. Uma delas, por exemplo, culto aos anjos, que absolutamente não tem nada a ver. Mas eles estavam introduzindo isso na igreja do primeiro século. E Paulo está falando com eles, isso é fruto de uma mente carnal, que ainda pensa como pensava no passado. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 a 3, Paulo diz assim aos irmãos lá em Corinto: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Muitas vezes nós agimos assim como criancinhas, fazendo biquinho, todo milindrado. Ficamos com ciúme uns dos outros. Criamos contenda. Eu estou falando hoje na igreja do Senhor Jesus. Acontece isso. Isso ainda é fruto de uma mente carnal. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Mais uma palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles foram banidos da fé, porque eles estavam resistindo à verdade. Tito capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus também diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente quanto a consciência deles estão corrompidas. Uma mente carnal é uma mente que está corrompida pelo pecado. Se existe mente espiritual, uma mente carnal é a mente que está corrompida pelo pecado. Uma outra passagem, Efésios capítulo 4, versículo 17 até o 19, a palavra de Deus diz assim, Paulo ainda falando, só que agora para os irmãos em Éfeso: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Uma mente carnal age dessa forma. Uma pessoa com tal mentalidade não pode agradar a Deus em seus atos, pois seus pensamentos lhe impulsionam à prática de coisas que são por natureza desagradáveis a Deus e divorciadas da natureza pura e santa. Com uma mentalidade perversa e depravada,
Ninguém tem condições de apresentar seu corpo, seus atos, sua adoração como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, a importância de deixar o nosso caráter, nossa conduta ser transformada por nossa mentalidade em Cristo. Nós não podemos continuar agindo como nós agíamos no passado. Como hoje vive o mundo, esse mundo secular. Nós não podemos continuar agindo dessa forma. Nós temos que ter uma transformação na nossa mente. Nessa mesma carta aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve uma batalha espiritual que o cristão trava. Veja o que ele diz no capítulo 7, versículos 22 até o 25. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Paulo sabe muito bem que é difícil, irmãos. Algo que nós estamos pregando hoje de manhã não é simples, não é fácil. É uma mudança radical, porque nós lutamos com uma natureza pecaminosa, a natureza do homem. E eu não estou falando com você aqui que é fácil você ir lá para o mundo e testificar, lá para o mundo e ser luz. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que nós precisamos, em algum momento, deixar o mundo para trás e mudarmos a nossa mente. Nós não podemos continuar vivendo sob a lei do pecado. Nós temos que viver sob a lei de Deus. Essa batalha do cristão acontece nos membros de seu corpo, quando ele é escravizado pela lei do pecado que nele habita. E ele tenta impulsionar e satisfazer os seus desejos e paixões e cobiças de forma viciosa, desenfreada e desregrada. Tem alguns irmãos, tem alguns cristãos, tem alguns crentes que ainda lutam com algo que eles agiam e faziam no passado. Mesmo estando no reino de Deus, mesmo estando na igreja do Senhor Jesus, ainda continuam arraigados alguns vícios, alguns pecados que eles lutam para vencer esses pecados. E nós precisamos, irmãos, ajudar esses irmãos. Nós precisamos pegar a sua mão e conduzir de alguma forma para que eles possam deixar essa mente carnal, deixar esses pecados, essa natureza pecaminosa para trás e continuar com a natureza divina. O que é naturalmente é o resultado de um conflito que se passou ou passa em sua mente. Gálatas capítulo 5, versículo 17, Paulo fala assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então é uma luta, é uma batalha. Só que Paulo, continuando nesse mesmo trecho de Gálatas, ele fala o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós temos que deixar lá na cruz. Nós temos que deixar lá no batistério. É onde o velho homem ficou. Não é fácil, mas nós temos que deixar. A Bíblia, na versão NVI, Romanos capítulo 12, versículo 2, ela traduz de forma interessante esse texto que transformai-vos pela renovação da vossa mente.
e não se amoldem ao padrão deste mundo. Essa foi a forma com que a NVI traduziu. Não se moldar ao padrão deste mundo significa não entrar no molde da mentalidade pecaminosa dele. Tomar a forma do mundo. Quando você sai de uma forma e entra em outra, no padrão do mundo. Se moldar ao padrão deste mundo significa estar de acordo com a mentalidade, caráter, hábitos, práticas e ações mundanas deste mundo, que naturalmente são contrárias à natureza de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5 até o 8, Paulo fala assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, como ser transformados pela renovação da nossa mente? A resposta está lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. E que você possa permitir que isso aconteça na sua vida, na sua mente, no seu coração. O autor diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Para termos uma mente que está ligada em Deus o tempo todo, nós precisamos que as palavras de Deus sejam impressas na nossa mente e que elas possam ser inscritas no nosso coração, a nossa razão e o nosso sentimento, todo o nosso homem. Permita que Deus coloque a sua lei, sua palavra em sua mente. Para melhor entender ainda, isso significa mudar a forma, transformar nosso caráter e, consequentemente, nossas ações a partir da nossa nova mentalidade em Cristo. Antes, nós andávamos segundo o curso, segundo o rumo, a conduta, o comportamento deste mundo. Mas agora mudamos de direção, sendo transformados por Jesus Cristo. Olha o que diz Paulo em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, palavra de Deus. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Todas as vezes que essa palavra é mencionada, transformar, ela é traduzida do grego metamorfo. Nos indica como aplicação que o cristão deve ter seu caráter transformado ou continuamente transformado. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, palavra de Deus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados
de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sendo assim, o novo homem se reveste da justiça, quer dizer, vida com Deus, vida justificada por Ele, divorciada do pecado, que agora faz a vontade de Deus. A justiça de Deus, ela traz uma experiência interior, mudança interior, que faz expressarmos de forma exterior. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, nós vamos encerrar por aqui hoje. Pois o amor de Cristo nos constrange. Vejam que o amor de Cristo nos constrange, nos faz constrangidos. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Hoje, você vive porque Jesus morreu no seu lugar. E hoje você deve viver porque Ele morreu e ressuscitou. E nós devemos viver essa vida de Cristo com uma mentalidade diferente, com uma mentalidade da natureza de Deus, não mais a natureza pecaminosa que nós tínhamos antes. Eu gostaria que os irmãos pudessem ficar de pé. Nós vamos encerrar com uma oração esse nosso período de meditação. Inclinem a sua cabeça, por favor. Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, ó Senhor, pela tua misericórdia, ó Deus, pela tua bondade, Senhor, em colocar o seu próprio filho lá na cruz, Senhor, para que ele pudesse morrer no meu lugar e no lugar de todos que estão aqui, ó Pai. Essa parcela da tua igreja hoje pela manhã, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração. E que possamos, ó Pai, pela sua misericórdia, caminhando, apresentando o nosso corpo, Senhor, pela bondade de Deus, nós possamos, Pai, prestar culto a Ti, Senhor, um culto racional, Senhor, um culto inteligente, um culto equilibrado, ó Pai, não só nesses momentos aqui, mas durante toda a nossa vida, enquanto o Senhor permitir que nós estivermos aqui. Ó Pai, abençoe essa parcela da Tua igreja, ó Pai, que nós possamos realmente ter uma mente transformada pela Sua palavra, e que as Suas leis, ó Pai, possam ser impressas na nossa mente, e que as suas palavras possam ser inscritas no nosso coração, para que nós não venhamos a esquecer nunca, jamais, das Suas palavras, ó Pai. E que assim possamos nos tornar novos homens, ó Pai, dirigidos e orquestrados por Ti e pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus, nós te oramos, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Muitíssimo obrigado, João.